Estamos ao vivo. Olá, boa noite, pessoal. Como estão todos? Sejam bem-vindos ao Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu estou aqui com meu pai, em comemoração do Dia dos Pais. Não deu para fazer essa live no outro domingo, mas hoje ele veio aqui e essa live é com meu pai em função do Dia dos Pais. Ele veio falar um pouco da sua experiência, das suas experiências espirituais, tem umas histórias interessantes e trazer um pouco da sua experiência pessoal aqui para a gente. Então, meu pai se chama Edgar Brandão Júnior, pode fazer a sua apresentação, pai. Se apresente para as pessoas. Então, boa noite, Nenise, minha filha, obrigado pela oportunidade, realmente é uma homenagem significativa ao Dia dos Pais. A grande maioria já sabe, eu, na realidade, me formei em engenharia civil, trabalho muito em administração pública, já tenho 50 anos de serviço público, atualmente estou no cargo de secretário executivo do consórcio intermunicipal Grande ABC das 7 cidades aqui do ABC da região metropolitana de São Paulo, onde você tem 2.800.000 pessoas. É um consórcio, acho que o mais antigo do país, talvez, com certeza o mais importante, e não pelo fato de eu estar, porque ele vai fazer 30 anos, e é o que a gente sempre fala, né? Com 50 anos, a cada dia você sobe um degrau. Quando você pensa que vai estar tudo calmo, tudo em ordem, Deus me coloca, e nós vamos falar disso numa outra oportunidade. Eu fico muito feliz com isso, até de poder vivenciar essas situações todas. Legal. Então tá, antes de começar a live, eu queria falar de duas campanhas. Uma é a campanha que eu faço aqui no grupo, já faz algum tempinho, para todos os reikianos que aplicam reiki à distância. É um chamamento dos mestres reiki para todos os reikianos se dedicarem 15 minutos ao dia a aplicar reiki no planeta. Isso é de extrema urgência e importância. Eu sei que muitas pessoas são formadas em reiki, né, possuem a iniciação, mas não praticam, né, muitos até se esqueceram de praticar ao longo do tempo. Então, eu tive essa honra de ser contatada por os mestres reiki e eles me pediram para passar essa campanha e eu estou divulgando para todos que eu possa divulgar. A outra campanha é a campanha do consórcio intermunicipal, que eu já passei aqui em outras lives, e ninguém melhor que meu pai para falar dessa campanha. Fala um pouquinho aqui. Então, o consórcio, além dos programas sociais das 7 prefeituras, que são muito bons e grandes e abrangentes, o consórcio achou que ele também deveria fazer uma campanha, principalmente da doação de alimentos, por conta dessa situação da pandemia e o desenvolvimento econômico, muita gente perdendo emprego sem condições nenhuma, inclusive na região, embora todo mundo fala seja uma região econômica forte, ela também tem seus problemas por conta da região periférica. Então existe uma campanha que é um drive-thru solidário para alimentos, a pessoa não precisa nem descer do carro, ela para, alguém vai lá, retira os alimentos, evidentemente precisa ser alimento não perecível, e se puder álcool gel, alguma coisa, algum tipo de líquido que seja para essa época agora, para a questão da infecção, também é oportuno, e também cobertores e agasalhos novos. Por que a gente fala novos? Porque nós não temos uma máquina de lavar, não seria correto você receber um vestuário ou mesmo cobertor usado e poder destinar para as pessoas sem que você tenha essa grande preocupação. O consórcio já entregou 12 toneladas de alimentos, para você ter uma ideia. Muitas escolas participaram dessas, por iniciativa, inclusive deles, viu, Denise? Acho que é muito importante isso. Então, sempre é uma ajuda bem-vinda. E a gente tem procurado as empresas e tudo. Essa campanha, ela tinha um prazo, mas, evidentemente, nós achamos que ela não tem que ter prazo, porque essa situação vai ficar por muito tempo ainda, né? A situação econômica vai ficar complicada mesmo para todo mundo. Então, a campanha, na verdade, é essa. É alimento não perecível, esses produtos de higiene, normalmente, que seja bem embalado, evidentemente, e cobertores novos e agasalhos novos. Certo, e também quem quiser fazer doação de cesta básica à distância, mesmo quem não seja da região e quiser ajudar, também pode doar e mandar entregar, né? Pode, inclusive se alguém quiser alguma indicação melhor, pode entrar no e-mail contato, é muito fácil, contato@consórcioabc.com.br.
cete.sp.gov.br. Tá, eu vou deixar depois na descrição do vídeo o e-mail, o contato, o endereço, tudo. Eu já deixei nas outras lives, vou deixar nessa. Então vamos para a live. A live de hoje é intitulada Minhas Experiências Espirituais. Eu pedi para o meu pai vir aqui para falar um pouco. Ele fala bem sobre administração pública, sobre direito público, sobre tudo que rege a questão da administração pública, né? Mas esse assunto ele nunca conversou muito com as pessoas, poucos sabem, né, dessas questões. Então eu pedi para ele vir aqui, ele perguntou: mas o que eu vou falar? Eu falei: sempre tem. Todo mundo tem uma experiência para falar, pelo menos alguma coisa a gente tem, né, o que falar. Então eu queria que ele falasse primeiro sobre disco voador, que é um assunto um pouco polêmico para alguns, né? Mas é um assunto apaixonante para muitos. Você já viu disco voador? Então, Denise, evidentemente que já, né? É muito difícil você identificar exatamente alguma coisa, mas foram duas experiências muito, muito interessantes. Uma, eu estava, inclusive, na Escola Américo-Brasileira em Santo André, era um período da manhã, e alguns colegas que estavam, não lembro, muitos, eram muitos alunos, a gente realmente viu no céu, circulando bastante, e numa proximidade que, teoricamente, você percebe quando é avião ou quando não é avião. Muita coisa, inclusive, né, NASA, fala em balão, mas você percebe que é alguma coisa diferente, qualquer coisa circular que esteja no céu se movimentando de uma forma irregular, você não pode achar que é uma coisa que você saiba exatamente o domínio disso, né? Essa foi uma experiência, eu tinha provavelmente entre 14 e 15 anos de idade. E uma outra, foi um pouco antes, até eu lembro onde eu estava, para você ter uma ideia da importância disso. Eu estava na casa da sua bisavó, do seu bisavô, lá na Costa, sei até o endereço, 87, com a minha prima Rita, uma pessoa que eu considero por demais, em Santos. E nós estávamos na calçada, como a gente sempre ficava conversando, a gente conversava muito, inclusive até brincava que para o namoro do outro tinha que ser aprovado pelo primo. Então, os negócios, e a gente era muito amigo. E nós estávamos na calçada, e de repente nós olhamos no céu, para o lado do Monte Serra, porque a casa na época da minha avó, da sua bisavó, era muito próximo lá do Monte Serra, que é no final da Ana Costa, e a gente olhou para o céu e viu 3 pontos que, de repente, você começa também a perceber. Primeiro, o avião não poderia ser, porque o avião não pode ficar tão perto, né? E naquela época, eu estou falando isso aí, tinha 12 anos de idade, né? De lá para cá, Denise, a gente já viu tanta coisa, não especificamente, você olha no céu, você vê tanta coisa, você exatamente não consegue definir. É lógico que se a pessoa com telescópio, binóculo, talvez melhore, né? Eu fui trabalhar na Infraero também, né? Muita coisa de avião, eu também, alguns aeronautas falam, aviadores, alguma coisa, mas que tem. Não sei exatamente para dizer, com certeza não é a minha especialidade, né? Mas eu respeito muito, viu? Eu acho que a gente tem que respeitar. Certo, legal. E você já teve alguma experiência de cunho espiritual que seja relevante? O que você teria aqui para contar? Espiritual? É. O que eu não sei se é bem, especificamente bem a questão espiritual em si, mas eu fui, a convite de um amigo, do engenheiro Takashi, fazer Seishenoye, né? Eu era meio reticente disso, não acreditava muito nessas coisas, sempre fui meio assim. E comecei a fazer, até porque ele era uma pessoa que trabalhava junto com ele, me ajudou muito como estagiário, né? Me ajudou muito na minha complementação de formação, tenho um respeito muito grande por ele, é vivo ainda, a gente se comunica até hoje, e acabei indo fazer, até o padrinho da Débora também participava, o Ayrton, né? E eu fui e comecei a fazer, e como é que quando você escuta que uma pessoa levita, e eu mesmo eu sempre fui com 1,80 m, 70 e tantos quilos, você não pode imaginar que uma pessoa levita, né? E eu posso falar com tranquilidade, você sabe até a história por que eu parei, né?
E eu levitei mesmo. Eu me senti suspenso no ar, eu sentava em cima de travesseiro, eu me senti suspenso. Você pode até pensar que é uma coisa da imaginação, mas é uma coisa muito forte, é muito, assim, realmente é uma experiência fantástica, né? Vocês sabem que eu parei porque eu só conseguia fazer isso no final da tarde, no início da noite, e você e a Débora eram pequenininhas, e vocês ficavam batendo na porta, até chegou uma hora... A gente queria entrar para ver o que queria era, entrar né? para ver. E eu Minha fechava, mãe mas não falava, dava. não pode entrar no quarto que o papai está Então, meditando, e a gente queria saber o que era. E eu passei por essa experiência. Acho que Deus vai dando essa oportunidade de você conhecer as coisas, né? Religião, cada uma tem a sua, eu respeito todas, né? Eu, evidentemente, você sabe, eu tenho uma ligação muito com a parte católica, demais, acredito demais em Deus, vamos falar um pouco mais para frente. Então, de experiência que eu, mais ou menos, se você lembrar mais alguma, porque talvez, às vezes, você lembre mais coisa que eu, né? Tem aquela experiência que contou do Edson Maria. Então, olha, uma história bem interessante essa aí. Esse é um negócio interessante mesmo. Quando eu fui trabalhar na prefeitura, mais para frente eu vou falar disso, numa oportunidade, eu tive que... Eu era engenheiro de manutenção e não tinha... Eram 420 operários, mas faltava, porque a gente fazia manutenção da cidade inteira. E na minha folha de pagamento, eu era sozinho, ninguém me ajudava, eu ficava distante da prefeitura, lá na Rua Oratório, e na minha folha de pagamento estava o time do Santo André inteirinho, 21 jogadores, né? De futebol. Carpinteiro, pedreiro. Lógico, era o time do Santo André, ele recebia pela minha folha de pagamento. Eu gosto muito de futebol, e gostava também, e queria jogar também, né? Não tem problema nenhum. Só que é o seguinte, eu não dava conta do serviço porque as funções principais eram ocupadas por ele. Então, carpinteiro, principalmente, que era o salário mais alto, era um dos jogadores. E eu, um dia, o doutor Brandão era o prefeito, a gente houve um desentendimento, até eu me irritei bastante. Eu era garoto, um moleque novo, né? Um ano de formado. E, aliás, quase estava me formando, era estagiário ainda. E aí eu falei para ele, prefeito, não dá para fazer as coisas porque eu não tenho carpinteiro. Ele falou, você tem sim. Eu falei, não tenho, porque está todo mundo lá jogando futebol no Santo André, como é que eu tenho? Eu falei, como assim? Ele falou, pode mandar todo mundo embora. Então eu peguei, falei, vou mandar mais 3 que são vagabundos, bebe. Pode mandar. Aí eu pendurei atrás da porta e nas paredes um serrote, martelo, colher de pedreiro. Eu estou contando isso por conta da pessoa. E a pessoa tinha uma função, se você era carpinteiro, eu vinha e falava para o jogador, né? Falei, escuta, você sabe usar o serrote? Ele falou, o que é isso? Então, sinto muito, não dá para ficar. E dos 21, os 3 foram embora depois, mas dos 21, 2 falaram comigo. Doutor Brandão, não quero mais jogar bola, eu preciso do emprego, o que eu puder fazer, eu faço. E um deles foi o Edson, eu vou falar o número inteiro, Nunes de Carvalho, a gente tem um apelido até de Nariga, ele jogava muito bem, era um jogador que podia até ter ido para a seleção brasileira, porque o reserva dele, quando ele jogou no Botafogo, foi para a seleção, e a gente ficou muito amigo, e ele era um cara que não tinha uma formação universitária, mal tinha estudando, acabou, eu insisti muito para eles estudarem, e o Edson foi indo, de repente ele saiu da prefeitura, foi estudar, foi para Campinas, fez PUC na administração, em Campinas, na PUC, e sumiu da minha vida, eu perdi o contato, né? E era uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande, porque a mulher brigava muito com ele, morava lá do lado, eu ia sempre lá na casa dele para conversar com ela, com as filhas dele e tudo. Bom, depois sumiu, você perdeu o contato. Eu era secretário da habitação, isso passado 26 anos, já fazia uns 20 e tantos que eu não o via. A minha secretária, Roseli, entrou na minha sala e falou, tem um senhor aí, o Edson, e mais um outro rapaz querem falar com o senhor. Mas o Edson da onde? Ele falou, se o senhor lembrar o apelido é Nariga. Eu falei, putz, que satisfação, né? Fui lá, abri a porta, abracei, quase beijei, porque a gente ficou muito amigo, e eu ajudei muito a família dele também. Sentamos, conversamos bastante, aquela coisa toda, lembramos o passado, né? Então, eu fiquei muito contente. O rapaz que veio junto, o nome, eu acabei, você tem uma euforia, era tão grande, eu acabei nem vendo o nome da pessoa que veio junto. E tá bom, tomou café, chamou e foi embora. No dia seguinte, no mesmo horário, eram uns 10 e pouco da manhã, toco o telefone para a minha secretária e ela disse, recebe um recado, aquela pessoa que esteve aí com o senhor faleceu. Como assim? Não deixou nome, telefone, nada? Não deixou nada. Aquilo me deixou mexeu muito comigo, porque
Não é possível. E eu depois não tive contato com a família, não sei do que ele aconteceu, realmente não sei o que aconteceu. Parecia que foi uma coisa que ele veio como se fosse para despedir. Essas coisas, Denise, se você só se tiver Deus. Senão, não tem como. Né? E isso é uma das experiências. Então, essa é uma experiência que eu tive. Mas essa é interessante, né? Porque Muito não sabe forte, se né? ele já tinha falecido e apareceu Não sei. lá, se manifestou, ou Não sei o se nome da ele foi pessoa lá ou só para outra. se despedir, Não que a outra sei. pessoa entrou muda e saiu calada. Aquilo eu guardei no meu coração, porque é uma coisa que... E outra coisa, nem uma coisa nem que eu falo, estou falando hoje para você, outro dia nós falamos no almoço, né? Por isso que você está perguntando hoje. É muito raro, eu nem falei com muita gente, poucas pessoas sabem disso. Eu guardei uma coisa para mim mesmo. Né? Você lembra Legal. demais. Tem mais alguma coisa? Você estava falando de como é que você foi parar em Taubaté? Então, é que Taubaté vai dar uma sequência de tudo. Para você ver, eu Não, acho fala que como na é que minha... você chegou lá, depois você Então, fala do resto. tá bom. Então, para eu ir para Taubaté, e hoje a base da minha formação, da família, que você faz parte, né, com muito carinho, e os outros filhos, e a neta, e as noras todas, realmente foi para Taubaté. Só que é o seguinte, eu não tinha que ir para Taubaté fazer o exame. Eu tinha feito o exame, as escolas eram separadas de engenharia, você não tinha Mapofeia, aquelas coisas, tudo separado. Eu já tinha feito em tudo, mas eu também mal relaxava nos outros exames, porque eu tinha certeza absoluta que eu tinha entrado no Mackenzie. Eu queria fazer engenharia no Mackenzie. Aliás, queria fazer engenharia química, inclusive. Que eu tinha trabalhado na Ródia. E aí eu já tinha feito, passou, e a gente ia na época, tinha um barzinho que era no meio da Coronel Oliveira Lima, o Quitandinha, famoso, Santo André. E eu estava lá, a gente ia toda noite, o pessoal se reunia todo lá, e o Carmelo, que ele estudou comigo todo o primário, ginásio, assim, não era um amigo, né? Eu não tinha muita amizade com ele. Até o pai dele era sapateiro, uma pessoa muito correta, família assim, mas eu não tinha muita história dele. Né? E ele chegou e falou para mim, Brandão, eu fui expulso de Brasília em 64, porque isso foi em 66, né? E eu não consegui me matricular nem em cursinho, e eu sei que você está indo bem nas provas, você mesmo fala que já entrou no Mackenzie, tenho certeza que entrei, com certeza. E só que é o seguinte, todos os exames que a gente foi fazer junto, você caiu na mesma sala que eu. Eu falei, lógico, acho que é por causa da letra, né, Carmela? Se a letra C, eu sou letra E e tal. Ele falou assim, sabe que vai ter segunda época em Taubaté, na Escola de Engenharia de Taubaté? Eu falei, Taubaté? O que é isso? Nem sei, nunca tinha ouvido falar Escola de Engenharia lá, né? Eu falei, não sei, Carmela, por quê? Ele falou assim, se eu pagar a tua inscrição, você faz a prova, me ajuda lá. Pô, Denise, ninguém passa cola em vestibular, né? Nossa, é mesmo. Essa coisa tem que vir lá de cima muito alta. Não é uma coisa normal, né? Fala, Carmelo, espera um pouquinho. Eu peguei, entrei o telefone, a gente usava até o telefone do barzinho, liguei pro vô, seu avô, né? O pai, é o seguinte, tem escola lá em Taubaté, está fazendo segunda época, pode fazer? O Carmelo quer que eu vá ajudar, ele disse que paga. Eu falei, não, ele sabia a vida, inclusive do pai do Carmelo. Ele falou, não, pode ir, sem problema, você paga, não tem problema, paga a inscrição, paga a estadia, porque você vai ter que ficar no hotel pelo menos 2, 3 dias. Pode ir tranquilo, ônibus, aquelas coisas. Então, bom, eu falei, Carmelo, tudo bem, vamos embora. Fomos. E eu realmente estava muito bem preparado no cursinho, né? Acabei entrando em primeiro lugar na segunda época lá. E pude ajudar ele. Não se deve falar para professor e para aluno que se passa cola, mas acho que a minha missão era essa, né? E o professor, um professor que tomava conta, me pegou a prova, pegou eu passando cola para ele. Eu não estava preocupado que tirasse a minha prova, porque eu tinha certeza que eu já tinha entrado no Mackenzie, eu não ia fazer Taubaté, ia fazer Mackenzie. Mas o professor não tirou. Esse professor a gente acabou até brigando depois, porque ele criou uma animosidade muito ruim. E o Carmelo acabou entrando, graças a Deus, na oportunidade. É uma pena, ele tinha uma empresa de engenharia muito boa aqui em Santo André, e já faleceu muito jovem, né? E eu até agradeço, em vez de ele agradecer para mim, eu que depois sempre falava que eu agradecia para ele a oportunidade, porque acabei não vindo para o Mackenzie, né?
e acabei ficando em Taubaté. No segundo ano, consegui transferência para o Mackenzie, assisti o primeiro dia de aula, resolvi voltar de volta para Taubaté. Então, a minha vida foi em função disso. E aí, para frente, veio todo o resto. E hoje, até com a Maitê, faz parte disso. Então, você sabe, então essa história de Taubaté tem a sequência dos outros, mas essa é uma delas, né? E Taubaté tem uma coisa interessante também, por isso que você tem que ter alguma coisa por trás. Quando eu fui entrar em Taubaté, quem fez exame comigo era um filho de prefeito, muito amigo, inclusive padrinho meu de casamento, o Antônio Ferreira dos Santos, o Luiz Carlos, e ele tinha carro na época, que era difícil viajar para longe sem carro. Então, primeiro ano, a gente ficou tranquilo, andava sempre junto. E quando chegou no segundo, ele resolveu vir para o Mackenzie e eu não vim. Então, nós passamos o segundo ano morando meio longe, sem carro, nem ônibus tinha direito, a escola era meio longe, mas tudo bem, festa, né? Engenharia, imagina, uma festa. E eu acabei entrando na época formava um consórcio com umas folhas de papel almaço, que você ia pondo o número, assim, assinava, demorava sei lá quanto tempo, acho que uns 6 meses para conseguir formar. Eu nem tinha ideia que tinha formado, porque você põe o nome e vai embora. E era uma loja que vendia produtos para carro, rádio, acessório, bem pequenininha, muito simples em Taubaté. E eu fiquei muito amigo do rapaz até, né? E quando a gente acabou, tinha feito uma prova de segunda época para passar para o terceiro ano, nós estávamos voltando com o professor, inclusive depois convidamos o professor, até um amigo da sua mãe, da sua tia lá de Taubaté, ele era mais moço, assim, um cara muito bacana, o Adilson, e nós estávamos voltando, nós tínhamos bebido muito, fomos fazer uma coelhada, fizemos uma festa grande, passou todo mundo, aquela coisa toda. De repente, eu passo na frente dessa loja, muita gente. E eu não sabia o que era. Aliás, para falar a verdade, eu não conseguia nem ler nada, né? Então, para você ter uma ideia como é que a gente estava, porque aluno de engenharia é assim mesmo, né? E aí ele me viu e me chamou para dentro da loja. E na hora tinha lá um globo de sorteio, mas eu não tinha nem ideia do que era. E ele falou: Brandão, você que chegou aqui agora, então você vai virar, vai sortear. Eu peguei, sorteei, tirei o número 56, dei para ele, eu guardo esse número até hoje, dei o número para ele, mas virei as costas e fui embora. Eu nem sabia o que era. Não sabia nem o que era. Imagina, isso foi um sábado. Quando foi na terça-feira de manhã, ele entra dentro da sala de aula de engenharia. Professor, dá licença um pouquinho, o Brandão precisa sair agora. Eu falei: como assim? Você precisa ir para Guaratinguetá, porque faturou o carro no teu nome, você precisa tirar outro. Mas que carro? Um sorteio de um carro novo, era um Volks na época. Eu não tinha pago nada, demorei para começar a pagar. Então, Denise, essas coisas não são assim tão normais. Não é um negócio que você pode pensar que tem programa, tem alguma coisa forte. Depois você vai ver que a sequência vem toda a mesma coisa, chegando até na Maitê. Legal. E tem a história da Trícia também, né? Então, quando eu entrei na Infraero, num cargo muito importante na época, mas muito importante, né? Era um cargo federal, a Regional do Sudeste era muito importante. Até eu não tinha nem muita ambição, né, de ir, mas recebi um convite honroso e fui. E quando você é nomeado num cargo desse, para quem, na minha situação profissional, lógico que não adianta você falar que você não tem ego, você dá uma enchida né, estufa um pouquinho o peito, né? Mas o homem lá de cima, que é grande amigo meu, ele sabe fazer as coisas. Porque eu entrei exatamente depois de ser nomeado, uma semana, eu estava indo para um evento em Brasília, o primeiro evento em Brasília, da Infraero, era junto, inclusive, com ministros, eu fui convidado pelo presidente da empresa, sobre ética no serviço público. E a Infraero, na época, tinha um apoio para o superintendente regional, você não podia fazer nada, tinha medo até de ir no banheiro, né? Então, você para chegar, a passagem estava pronta, tudo em um ar, uns negócios, bem, profissional mesmo, a empresa profissional. Mas já me ligavam de manhã, quando eu estava indo para Congonhas, senhor quer que faça? Não quero que faça nada, porque eu queria sentir o drama do passageiro. Eu já sentia antes, né? Mas eu achava que eu, como superintendente, tinha que saber exatamente o que o passageiro paga. E realmente era um inferno Congonhas. Em alguns aeroportos ainda é também. E não é uma crítica ao sistema como um todo. Eu cheguei muito cedo, sentei, o voo já tinha bastante tempo, comprei o jornal, fiquei lá em volta de mim, muita gente, e me sentou
e aí o homem lá de cima mandou mesmo, né? Sentou uma senhora muito simples, né? Hoje o nome dela é Priscila, e uma menininha que não tinha as pernas debaixo do joelho e os braços, do cotovelo para baixo. Nossa, Ela teve tinha a síndrome 8 de anos. talidomida, né? Exato. Porque ela tinha, depois ela me contou, ela tinha casado com um primo e deu essa questão. Mas a menina muito azougue, ela vinha até fazer prótese na época. Né? E eu, ali do lado, você sabe que é difícil você falar com as pessoas assim, você precisa ter um tato muito grande, porque às vezes você pode ofender a pessoa para falar. Né? Então, bem na minha frente, assim, na cadeira do outro lado, um casal de idosos. E eu do lado e ela assim do lado. E um monte de gente. E eu olhando no painel o número do voo, que estava bem no portão, lá em Congonhas, lá em cima, né, na parte superior. De repente foi saindo todo mundo, mas o número do painel continuou lá. E eu, muito esperto, não consegui ouvir. E aí, de repente, eu vejo que saiu todo mundo e ficou o casal de idosos, ela e a filha, né, a mulher e a filha. Aí eu falei, pô, tem alguma coisa errada aqui, pô. Aí fui lá e no outro portão, fui lá até aquela da TAM também. E falei, escuta, mudou o voo? Falei, mudou, o senhor tem que descer lá embaixo, tem que ir para ônibus, o que corre, vai sair o voo, não sei o que, Brasil. Falei, como mudou? Mas ninguém falou nada. Eu falei, mas já mudou e tal. Aí eu pensei comigo, bom, será que sou só eu? Se você vai falar, às vezes as pessoas podem ser mesmo. O que eu fiz? Eu falei alto, como se não estivesse falando para ninguém, vai falar, mudou, o portão agora é o 23, lá embaixo, o voo tal. E fui saindo, porque eu queria, se ela saísse, ela estava com uma sacolinha, uma pilha com um pacote na mão, não deram atendimento, nem a empresa, e nem o aeroporto. Idosos, né? Aquilo, não, para os idosos até podia ser que não, mas para o deficiente era obrigação, inclusive da empresa, e daí para ela também. Aquilo, o sangue já começou a passar por mim, eu já comecei a ficar nervoso. Era o aniversário da nossa irmã. Bom, falei alto, como elas não saíram, eu peguei, andei rápido, fui lá, entrei no ônibus fechou a porta, falei, o senhor tem que vir logo. Então, falei, bom, então lá não era desse voo, graças a Deus, acho que ela vai ter um atendimento. Bom, entrei. De repente eu entro no avião lotado, eu sento lá para trás, sempre gosto do corredor, e 2 cadeiras vagas do meu lado. E o avião não sai. E o avião não sai. E o avião não sai. Ai, meu Deus. Comecei a pensar. Já sei o que ele vai fazer comigo. Eu comecei a pensar, Deus já está me mandando uma... É possível que vai acontecer. Não deu outra. Ela entrou, era uma moça, não ajudou. Ela vinha com os pacotes, a menina, você imagina a menina, você conheceu ela, já tem até de fotografia, sim. A Débora já teve com ela, a atriz é um amor de pessoa. Aí entrou, sentou a mãe do meu lado e ela no carro. A menina não azougue, né? Tinha 8 anos de idade. E eu de cara, não vou falar nada, mas já fiquei puto da vida para falar a palavra que não se deve falar em live isso, mas não tinha outro jeito. E deixei, o voo foi saindo, e eu fui de leve. Escuta, tudo bem? Onde vocês são? Tucuruí, no Pará, imagina. Olha lá onde era. Ah, legal. Vocês vêm sempre? A gente vem, porque ela vem fazer a prótese na CCD, na Associação da Deficiente, ACD. E ela fala, legal. E não deram nenhum atendimento para você? Não sei o que é isso. Não falaram nada, nem a empresa? Não. Aquilo já foi me deixando nervoso. Você vem sempre? Ela falou, vem sempre. Alguma vez alguém te falou para você ter um cartão de fidelidade? Porque você vê, ela falou, tinha dificuldade para conseguir passagem, quando a prefeitura consegue, ou para ajudar, né, para vir. Ela falou, não, peguei, apertei o botão, veio a aeromoça. Eu já estava nervoso, você imagina o avião no voo. Se estivesse em solo, eu tinha partido para outra coisa. E eu falei, escuta, daria para você trazer um cartão daqueles que pedem o cartão de fidelidade? Ela pegou, foi lá para frente, meio mal educada, né? E voltou e trouxe um cartão de crédito da TAM. Aí já não dava mais, né? Aí o cara fica cutucando, manda que nem o tridente, né? Aí eu já comecei a falar até palavrão, eu falei alto. Ela falou, o senhor não pode falar assim, você não tem ideia do que eu posso. Você não tem ideia do que vai fazer. Aí peguei, tirei meu cartão e dei para ela. Quando eu dei o cartão para ela, aí a coitada da mulher já falou, não, o senhor não precisa fazer nada. Eu falei, não, você não tem ideia do que eu vou fazer. Aí eu fui o voo todo conversando com elas.
e pensando comigo, escuta, eu estou indo para um encontro de ética no serviço público e me acontece uma coisa dessa, na primeira vez, que eu tenho uma semana ali para ela. Mas a menina muito inteligente, respondia tudo. Aí fui, ele falou, pode ficar tranquila, quando chegar em Brasília, eu vou falar com alguém da supervisão lá, vão te dar um atendente, porque ela ia fazer para pegar um outro voo, né? Lógico que não era aquele avião que ela ia até Tucuruí, mas pode ficar tranquila. E realmente, a gente foi indo e tal. Eu me encantei com a menina inteligentíssima, 8 anos de idade. E ela, para você ter uma ideia, ela escrevia com a boca, né? Punha o lápis na boca, escrevia. Você não tem ideia, Denise. É uma coisa do outro mundo. Quando chegamos lá, dei atendimento, chamei, peguei cadeira, tudo, até deu tudo certo. Só que fui nesse evento de ética, mas eu estava muito nervoso. Peguei um táxi, desci lá, e quando eu cheguei, o presidente, eu tinha uma semana de presa com o presidente. Como é que você fala um negócio desse? Né? O presidente falou, Brandão, ainda bem que você veio, não sei o quê. Eu falei, eu vim, mas não devia ter vindo. Ele falou, o que foi? Depois eu conto para o senhor. Aí quando começou a falar o negócio ético, aquilo já estava me deixando cada vez mais nervoso, né? Acabou, eu falei, até logo, não, fica, vamos almoçar aqui. Não vou almoçar, estou indo embora. Peguei e fui embora, cheguei lá no aeroporto, falei, eu quero o primeiro avião que vai para São Paulo, não quero nem saber, falei com o superintendente lá. Aí arrumaram um voo e eu voltei. E aí o homem, né, ele vai lá, ele vem lá de cima, o tridente quem tem não é o de baixo, é o lá de cima, ele tem que fazer a coisa acontecer. E eu tinha pedido para o meu motorista, eu me conheci, hoje ele é muito amigo meu, Francisco, né, e eu tinha pedido para ele ficar na porta do aeroporto, porque estava em obra, não tinha problema do carro circular, que eu não queria falar com o superintendente. Então, quando eu desci nervoso, muito nervoso, até na volta cheguei até escorre lágrimas, porque aquilo me deixou muito constrangido, aniversário da Débora, aquela situação toda. Bom, cheguei lá, cadê o Francisco? Não estava. Aí veio a pessoa que é o supervisor lá, falou, ele está lá na sala do Dr. Willer, que é o superintendente do aeroporto, que era um cara que eu também já estava louco para pegar, em uma semana, você imagina. Aí eu falei, puxa vida, não podia ter feito isso. Subi lá, falei, Chico, cadê a chave? Ele falou, o Willer veio e pegou, então onde está a chave? Aí a secretária falou, o senhor quer tomar um café? Eu falei, não quero tomar um café, eu quero a chave e quero ir embora. Aí ela falou, não, mas o Dr. Willer quer falar com o senhor. Aí Deus sabe fazer as coisas. Ela falou, tem um diretor da TAM dentro da sala dele. Falar, não, pode ser. Ele é muito bom para mim. Você me conhece, deve saber a quantidade de palavrão que eu falei lá dentro e quase bati no cara. Né? Sim. E ele falou, não, mas fica tranquilo, nós vamos dar passagem de graça para vocês, não vão dar nada para ela. Quem vai dar para ela somos nós, eu, alguns amigos dentro para ela, eu de certeza, você pode ter certeza disso. Então, você veja bem, essas coisas não podem ser uma coisa normal. Não existe. A probabilidade da pessoa estar lá e ir lá sentado do meu lado é 1 bilhão. Não existe isso. Então acontece. Então, se você achar que não tem, tem. Eu acho que tem mesmo. E aí eu falo sempre, até hoje, a mãe dela, porque até hoje a gente ajuda, o que eu posso fazer, a mãe fala que eu sou um anjo, né? Eu falo não, ao contrário. Ela foi o anjo que Deus me enviou para me mostrar exatamente o que é a vida, como é que você precisa, embora em cargo mais alto, você precisa pensar um pouco também nas pessoas com maior dificuldade, tudo isso. Isso me dá uma correção muito grande de atuação, você sabe disso aí. Tem tantas outras coisas que a live de 6 horas é pouco. Né? Então, mas você está falando essas histórias, eu vou contar uma, que acho que nem você sabe, que se refere a você mesmo. Mas que a avó, né, a minha avó, mãe do meu pai, a Cida, ela era espiritualista, era espírita, e ela tinha também algumas experiências espirituais, ela tinha um pouco de clarividência. E, assim, eu ia muito lá na casa dela, quando era criança, para ler os livros espíritas, tudo. E ela sempre me contava uma história, porque ela tinha um primo, quando ela era moça, que queria casar com ela. E ela já estava noiva do vô, né? E ele era apaixonado, tudo assim, e no fim ele se desgostou da vida e foi virar padre. E aí ele teve, acho que não sei se foi tuberculose, o que foi, que ele faleceu jovem ainda. E passou um tempo, e aí você, né, nasceu, tinha asma,
e ia para Águas de Lindóia, fazia tratamento, e a avó contava que você fazia tratamento com homeopatia, que ela dava uns remédios de homeopatia também para tratar. E aí ela disse que um dia ela estava em casa, e ela tinha uma penteadeira, acho que perto da cama, não sei, ela contava, que tinha os remédios, todos que ficavam ali, os seus remédios. E aí ela falou que ela olhou, ela viu uma pessoa em pé, de costas, na penteadeira. E ela olhou e falou, nossa, o que será que é? Será que é ladrão, né? E ela falou, né, alto, falou, o que você está fazendo aí? E quando virou, era esse primo que tinha falecido. E ele deu um sorriso para ela e fez assim. E ela ficou quieta, parada, olhando, e falou que ele pegava, tinha 2 vidrinhos na mão e fazia assim, um no outro, ficava mexendo e colocou alguma coisa nos seus remédios. E depois desapareceu. E ela conta que depois disso, né, você começou a melhorar e praticamente teve uma cura, porque a asma não tem cura, né? Não sei se ela te contou essa história. Não, não contou, mas eu imaginava que tinha que ter alguma coisa também, né? A asma não tem cura, evidente. Eu lembro até quando era criança, 6, 7 anos de idade, muitas vezes eu dormia na janela, com a cabeça para fora da janela para respirar. Para você ter uma ideia, eu deitava de bruço na janela, dormia pendurado, né? Era muito ruim mesmo. E depois, lógico, o esporte me ajudou muito, né? Eu, graças a Deus, parei de fumar muito cedo, embora não fumasse muito. De qualquer forma, hoje eu tenho uma preocupação muito grande por conta dessa questão do coronavírus, que ela, com certeza, o pulmão meu, alguma coisa, não é 100%. Então, eu tive um índice bom de esporte sempre, mas é preocupante, né? Então, essas coisas são assim mesmo, a gente tem que acreditar nisso, sim. Mas eu sempre lembro dessa história, eu achei muito interessante. Interessante, muito legal. Então, Então fala aqui pra gente, qual que é a sua visão de Deus e do universo? Então, primeiro, eu falei logo no início, eu sou uma pessoa que acredita em Deus. Impossível não ter alguma coisa superior, né? Nas coisas que aconteceram comigo, seria... Eu, de início, eu era cético, mas não cético de Deus. Era cético dessas coisas, né? De psicólogo, essas coisas de terapia. Eu era, mas de Deus nunca, né? Eu sempre acreditei. Não é uma questão religiosa, até porque no início da nossa vida lá no Parque das Nações, né, até os 14 anos de idade, a sua mãe era professora e sua mãe era como se fosse a prefeita do bairro. Tudo ia lá em casa. Ia lá em casa o bispo, sua avó, desculpe, a sua avó. Ia o bispo, o padre, aquela coisa toda. Eu via bispo e padre comendo carne na Sexta-feira Santa. Então aquilo sempre me assustava um pouco, a questão católica, né? Mas você veja bem, eu vou dar um pulo e já vou lá para frente. É o seguinte, era impossível que eu fosse imaginar que eu fosse passar por 3 situações complicadas do ponto de vista institucional até, né? Uma delas muito preocupante, que foi o acidente da TAM, né? Muita gente falava que eu tinha muito azar, porque quando eu vou trabalhar acontece alguma coisa, e eu falo ao contrário. Acho que Deus me põe exatamente para onde eu preciso de estar na hora realmente que acontecem as coisas. Eu tive uma serenidade muito grande naquela oportunidade. E a outra foi você poder despedir do Papa daquela forma que aconteceu, né? Para quem é da região católica, uma coisa muito, eu e sua mãe também, e a coisa aconteceu de uma forma tão natural que só tem que ser a força dele mesmo. Não existe outro. Não, e é engraçado porque não era, né? Pelo protocolo, não era. não seria. E aconteceu de ser. Lógico. Então, meu cargo, ele era o seguinte, na época, na Embraer, hoje acho que não é nem tanto. Ele era a pessoa que é a responsabilidade do país lá. Se não tem o presidente da República, o presidente da Embraer, o superintendente regional, na época, se viesse o príncipe, vinha o Papa, era o cara. Então, eu fui convidado a participar da recepção dele, mas quando eu também, e até um negócio pessoal, não é da igreja,
mas eu tinha uma visão dele diferente. E eu achava ele meio aqueles caras que articulam as coisas no Vaticano, aquelas, sabe, você cria um... Né? Então eu fiquei meio assim, estigma. Eu não vou querer. E até aconteceu um problema lá com um diretor da Receita, muito antigo, já aposentado, um senhor espetacular, que me deixou muito nervoso. O pessoal do cerimonial brigou com ele. E no fim falei para ela lá que eu estava relacionado para receber. Não vou receber papo, coisa nenhuma, pronto, não quero, mas não quero, acabou e saí fora. Põe outra pessoa. Então, acabei perdendo a oportunidade. Não é que perdi a oportunidade, porque eu estava lá, quem organizou tudo fui eu, sabia onde ele passava, eu podia em qualquer situação. Até um alto mandatário do governo até me pediu depois, Brandão, eu preciso pedir a bênção dele, como é que eu faço? Eu levei o cara na ponta da escada do helicóptero que ele ia pegar depois, era um lugar que era impossível ele não fazia a bênção, de dar a bênção para alguém que pedisse, né? E a pessoa pediu e eu fiz questão de não pedir. Mas quando ele abriu a porta do avião, foi no hangar da aeronáutica, veio a figura dele, você vê alguma coisa diferente. A religião, todas têm, eu respeito todas, cada um tem uma, mas a religião tem alguma coisa muito forte, né? E quando eu já vi que já tinha alguma coisa diferente dele. Quando ele começou a falar, quando ele fez a saudação na época, o presidente Lula, um português castíssimo, uma inteligência, sabe? Aquilo lá começou a me mudar. Eu comecei a ter uma visão diferente. E aí, como eu organizei também a missa, a logística de 1,5 milhão de pessoas no Campo de Marte para a missa de beatificação do Frei Galvão, né? Sim. E muito próximo dele, eu e sua mãe, nós nem quisemos ficar próximos, nós ficamos até lá, legal, você ficar mais de longe, e já vi a figura dele toda diferente. Mas tudo bem, eu até pensei, bom, a oportunidade minha de pedir a bênção era na chegada, não pedi, tudo bem. Então, na volta, a organização era feita pelo Palácio do Governo, né? E eu, até coincidentemente, você veja como é que é, tinha chegado aquela santa... Ai, como é que é? Poxa vida, que coisa, hein? Já vou lembrar. No mesmo dia tem uma missa... Era uma Nossa Senhora, né? Era a da Nossa Senhora de Fátima, a original. Isso. Ela veio de primeira classe. Eu e sua mãe fomos buscar dentro do avião. E a pessoa que organizava isso, ela, na realidade, ela acabou gostando muito da sua mãe. Ia ter uma missa no mesmo dia que o Papa ia embora à noite. A imagem de Portugal. Portugal, exato. É a original. Ela veio, pra você ter uma ideia, status de presidente da República. E ia ter a missa no mesmo horário que o Papa ia embora. E eu até falei para sua mãe, bem, o motorista te leva lá, você me representa, eu não vou poder ir lá, eu tenho que ir para o aeroporto, porque estava naquela época de fecha espaço aéreo, aquela coisa toda. Não que eu fosse decidir alguma coisa, até porque era uma coisa mais de aeronáutica e tal, mas eu tinha que estar lá, porque domingo à noite você manda o pessoal trabalhar e você não vai. E eu peguei e falei, falei para a mãe, falei para sua mãe, eu vou para o aeroporto, não vou fazer nada, mas até para dar um apoio moral para os funcionários, que é um negócio complicado mesmo, né? E estava uma época muito difícil. E você vai, me representa, porque era na primeira fila, lugar reservado, aquelas coisas. E ela falou, eu não vou, eu quero ir com você no aeroporto. Eu falei, Thelma, eu não vou ver Papa, eu vou ver serviço. Não, mas eu posso ir com você? Você pode ir comigo. E nós fomos, e até a entrada, eu entrei por dentro, nem na parte da autoridade, eu tinha um crachá que era 01, que servia para tudo, ela está comigo, não tinha problema. Só que quando nós estávamos chegando, o comandante da base aérea, de onde estava o avião, que ia sair, o Papa ia embora, ele me viu, eu estava com a esposa, muito educado, eu apresentei a sua mãe para ele, eu já conhecia a esposa. Do lado tinha meio assim, do lado tem um cara com uma japona muito grande, que era da segurança da presidente da República, né? O presidente não estava lá, era o vice que estava, na época, o Zé Alencar, porque ele estava muito emocionado também, ele estava muito doente. E ele eu fui saindo depois, eu vi ele perguntando para quem que é? Aí ele falou, é o superintendente regional da Infraero. Aí ele pegou e veio atrás de mim, falou, Brandão, daria para o senhor pôr o bottom da presidência? Claro. Desculpa, mas eu não há necessidade, porque o meu crachá aqui é de circulação. Aliás, quem organizou, inclusive, toda essa logística, não tem problema, né? Falei, não, por favor, ele me insistiu tanto que, por educação, falei, sua esposa também pôs. Quando nós estávamos chegando pertinho de onde ficavam as pessoas da recepção,
apareceu uma pessoa diferente daquela que estava organizando, que era uma pessoa que sempre fazia o cerimonial da presidência, uma pessoa muito educada, acho que é a Dona Maria José, porque eu fiz muitos eventos, né, com muita coisa também. Né? E ela falou, não, o senhor vai fazer parte da comitiva que vai fazer se despedir do Papa. São 10 casais, o senhor com a sua esposa vão fazer parte. Falou, mas por favor, não faça isso. Eu não estava relacionado. Eu estava relacionado para receber, e eu não quis. E tem muita gente, mas tinha, Denise, muita gente querendo, e muita autoridade, muita gente. Né? E ela falou, não, mas nós fazemos questão que seja o senhor. Porque a organização foi muito boa, realmente mesmo. Né? Não por mim só, pelos funcionários todos, foi excelente. E aí, você vai fazer o que vamos. E eu estava, assim, eram 5 casais que ficam, e o 6º casal fica atrás do primeiro e vai até o 10º. A fila anda, os 5, o 6º entra, eu entraria atrás. Aliás, eu estava até atrás do Serra, que era na época o governador. E a coisa normal, né? De repente, emociona tanto que as pessoas acabam perdendo a noção. Né? Em vez do pessoal ficar parado, o 10º saiu e entrou atrás, lá por trás. De repente, quando eu vejo, nós éramos o último casal. E do lado do Papa, tinha um senhor que falava para ele, lógico, né? Quem que é? No meu caso, ele ia falar, aqui é o Edgar Brandão, a esposa é a Thelma, ele é o surpresa, e com certeza ia falar isso, né? Falou do governador, eu estava escutando isso, né? Só que esse cara viu que muita gente estava querendo, o Papa não ia embora, né? E o espaço aéreo tinha que ser fechado, porque ele ia sair, era complicado sair pela base aérea de Guarulhos, aquela coisa toda, o tipo do avião. E eu também querendo que a coisa fosse logo, né? Mas, de repente, ele pegou e saiu da onde ele estava, do lado do Papa, e foi lá para segurar as pessoas. Ele gritava, basta, basta, atrás da sua mãe, para não vir ninguém, né? E quando eu cheguei, eu era o último, quando eu cheguei, se você pegar as fotografias, você percebe sempre isso, muita gente já percebeu isso, que eu fui pedir a benção, pede a benção, faz que beija o anel e acabou, né? Não tem muito protocolo. Aí o Papa segurou na minha mão. E aí o homem lá de cima, de novo, acabou atuando. Porque eu não era para acontecer isso, né? E se tivesse me falado, você sabe, não que eu fale bem, mas eu consigo me expressar de uma forma até razoável, né? Se tivesse me falado, Brandão, você vai ser o último, você tem que se despedir do Papa, fala em nome do presidente da República, que tal. E era o Alencar, mas só que o Alencar estava tão nervoso que ele pegou e foi primeiro, ele saiu do lugar dele antes de começar os cumprimentos, ele já foi lá e falou e saiu de lado. Então, o Papa, quando ele pegou na minha mão, eu vi também que alguma coisa estava diferente, né? E eu não tinha o que falar. Aí eu falei, puxa vida, né? Se a sua santidade eu já tinha pedido bênção. Se a sua santidade me permitisse, eu gostaria de pedir bênção também aos nossos aeroportos e aos usuários dos aeroportos, em especial esse que eu recebeu também, e aquele de Campo de Marte, que o senhor fez aquela missa maravilhosa, de beatificação. Eu não tinha que falar, eu nem tinha pensado que eu ia falar alguma coisa disso. Ele ainda segurando na minha mão, ele falou, somos todos abençoados, mas o mais abençoado sou eu. Ele falava um português castiço, que posso externar a minha alegria de ter vindo para esse país maravilhoso, um povo fantástico, e minha tristeza de ter que ir embora. Ou seja, ele ia falar isso para o Alencar, se viesse o presidente da República, ia falar para o presidente. Bom, falou, veio sua mãe ficou petrificada, porque fica mesmo, né? O pelo arrepia tudo. Aí bom, e cadê o cara para levar o Papa? E, de repente, eu peguei o Papa pelo braço e comecei a levar, porque o tapete, eu sabe, toda a organização logística eu tinha feito, para levar para ele até onde ele ia pôr, né? Pedi para sua mãe, veio junto, e comecei a chamar, tinha um tenente do Exército, que era do comando da segurança, Leite, pelo amor de Deus, chama o Alencar, já para ele vir. Quando o Alencar chegou, já estava quase na porta do avião, lá, subindo a escada lá. Então, são coisas que você não tem programa, só acontece com alguma coisa superior. E isso depois, o caso do acidente também, que foi difícil para mim, mas eu aprendi demais. Você aprende muito, né? Isso aí é. Ah, legal. E me fala, você acredita em seres de outro planeta? Não é possível que você não tenha alguma outra coisa, né? Eu sempre penso que
O universo é muito grande, né? E até o fato de todos os países mais fortes, principalmente Estados Unidos, NASA, aquelas coisas, pesquisando, né? Se você está pesquisando é porque você também acredita que possa ter. Eu acredito que tenha. Não sei de que forma. Seres, a gente fala seres vivos, porque a gente pensa muito no humano. Mas você tem o ser vivo, você tem o batráquio, você tem a cobra. Eu acredito que tenha. Não sei exatamente a que nível de que, e acredito que tenha. E até porque, se você tem toda essa questão de logística, de visitas, de aeronaves, alguma coisa diferente, tem que vir de algum lugar, né? A minha teoria do mundo é redondo mesmo, viu? É o Sol, a Lua, tal, normal. Marte, Vênus, Plutão, Saturno, a gente vê sempre. Para mim não tem nada diferente. Eu acredito Entendi. que sim. Eu acredito que tenha sim. Legal. Eu também acho que tem. Tem noção da sua missão espiritual nessa encarnação? Então, esse é um assunto, que nem você falou, né, de espiritismo, a sua avó e o seu bisavô, né? O general Miguel Costa, né? E era mais ainda, né? Então, eu fico pensando muito nisso, mas não é eu não consigo me dominar muito para isso, né? Eu ainda acho que não que eu tenha dúvida, né? Pode ser que ainda tenha um pouco, né? Eu acho que o corpo termina, a vida realmente termina com a morte. Por isso que eu estou muito bem preparado para poder um dia que ter que ir embora, né? Eu já realizei bastante, deixei vocês. Não é questão financeira, nada disso, mas uma questão de formação de família fantástica, vocês quatro, né? Vocês quatro trabalham de forma individual. Eu nunca quis que vocês trabalhassem em cargo público, embora eu pudesse nomear para o cargo que eu quisesse pelos 50 anos, pelos contatos que eu já tive. Então isso para mim é acho que é um maior prêmio, né? E sei que na sequência vem depois o restante da família, que nem a Maitê e tudo. E eu até queria falar um pouquinho para você, quando nós chegamos na Maitê, como você vê que as coisas na família, o homem também, lá de cima, ele consegue mexer demais comigo, né? Posso falar? Pode. Posso. Então é o seguinte, a vida toda nossa, como criação, foi difícil. Eu falei que fui para a Terra, circunstancialmente, acabei conhecendo sua mãe, a gente acabou ficando junto, casando, aquelas coisas todas, de uma forma hormonal, vivemos com dificuldade, não era fácil criar os 4 filhos, ela estudava também, foi se formar, inclusive, em Direito, com os filhos, tudo, era uma loucura mesmo, a gente corria para todo lado, eu trabalhava, às vezes, até em 3 lugares, claro, dificuldade normal, né? E quando as coisas pareciam ter um equilíbrio, que a vida estava assim, bom, tem os filhos, a gente brincava sempre, né? Eu até brincava, Denise, tem uma casar, aquelas coisas todas, a dama até de joelho lá em Portugal, na igreja, lá 2 vezes já, né? Precisamos casar. Você queria ter neto, lógico, é normal, né? E a gente falava muito com a sua mãe. De repente, o Douglas acabou com a Juliana, o Eduardo com a Renata, e era uma expectativa. E quando chega, o Douglas nunca ia no ano novo, na passagem do ano que a gente sempre fazia na chácara, o Douglas não ia. Naquele ano ele foi com a Juliana, e exatamente na meia-noite, passando para o dia 1º, a Juliana falou que estava grávida. Para nós foi legal, porque nós já tínhamos aberto a champanhe, então ainda a champanhe do ano novo virou uma champanhe puxa vida, que legal e tal. E o homem lá de cima, sei lá, é por isso que eu falo para você que a gente precisa ter um equilíbrio muito grande, porque senão você acha que é tudo contra, né? E a Juliana acabou perdendo o nenê. Isso para nós, janeiro, já foi logo depois, né? Quase início de fevereiro. Você tinha conhecido o Davi, a gente também ficou muito contente nisso, né? E logo em fevereiro, é uma tristeza para você, mas é para mim também, para a família dele, todo mundo. Às vezes eu falo com a dona Marli, falo muito com o Marcos, a gente se aproximou muito com o Marcos, inclusive com a Mônica também. E acabou acontecendo. Aí, puxa vida, né? Um homem lá de cima não é possível, né? A carga é muito pesada. A gente não falava muito porque não tinha nem muito o que você falar, né?
porque foi muito em cima. E quando chegou mais ou menos, acho que perto de abril, a Renata me procurou e falou assim, sogro, eu não tinha contado, o Eduardo sabia, lógico, né? Eu queria contar uma coisa para o senhor, mas eu não sei como fazer para falar com a família, né? Ela falou, por que aconteceu? Eu pensei que iam separar, né? Ela falou, não, eu estou grávida e de gêmeos. Eu falei, Renata, pelo amor de Deus, que maravilha. Então, eu falei, então, mas eu não queria ir, pois se eu for falar lá, parece que é uma festa, e aconteceu um negócio com o Juliano, com a Denise. Eu falei, Renata, ao contrário, eu acho que é exatamente para a família toda entender que nós tivemos 2 perdas e você está vindo com uma possibilidade de novos seres na família. É uma coisa, vamos falar assim, vamos marcar, não precisa ser uma coisa de festa, mas vamos fazer um encontro legal, como a gente se fez em casa, aquelas pizzas de domingo à noite e tal. E acabou acontecendo, nós ficamos felizes também, triste por um lado, você vai levando e Deus, eu acho, não é um prêmio, mas alguma coisa, né? Aí quando chegou lá para o meio do ano, a Renata estava lá em São José do Rio Preto, até uma cidade que eu tenho um amigo Odilon lá, e acabou tendo um problema sério de sangramento e muito grave, e até depois eu e o Eduardo fomos buscar no aeroporto, o médico de lá ligou para o médico pediatra, para o médico dela aqui, e resolveu remover, eu fui buscar no aeroporto, e o médico falou que ela tinha perdido dos gêmeos, né? Provavelmente os 2, que ela tinha que ficar em repouso por muito tempo. Então aí você vê, puxa vida, né? Você está subindo a escada, vem o cara arrancou a escada de novo, a gente caiu tudo para baixo. Não, de novo, tudo no mesmo ano, nem menos de 6 meses. É um seguido do outro. Então, muito pouca gente sabe disso também não querendo fazer. E outra coisa, eu não falo isso, eu não quero. Ninguém precisa ficar. A vida para mim é normal, aconteceu de uma forma normal, eu respeito muito isso. São fatos da vida. São fatos da vida, não é para ter pena, nada, ao contrário, não tem nada, não. E até depois disso acabou vindo a Maitê, né? E aí você vê que muita gente, às vezes até no Face, hoje eu não tenho posto muito tanto, mas por conta disso, porque era uma coisa que para a família ela veio de uma forma assim muito forte, né? Então você não pode pensar que não tem alguma coisa muito por trás, assim, espiritual. Tem que ter, não sei. Então é difícil você trabalhar com isso, a pessoa precisa ter um equilíbrio muito grande. E outra coisa, eu não estou com 27 anos, estou com 76, quase 77, né? Passei por muita coisa. Então eu acho que isso são coisas, né, que acontece, você veja bem, até dando uma continuidade, né? Quando eu já tinha saído da Infraero, até eu brincava para todo mundo, falava, Brando, você não quer trabalhar? Eu não quero trabalhar mais, né? Bom, meu currículo já está bom, para mim foi um sucesso. E aí veio a eleição, pediram para ser vereador, eu acabei tendo uma dificuldade, inclusive, nem não poder fazer campanha, mas também não estava querendo ser eleito ou nada, eu queria ajudar o Paulinho mesmo, o prefeito de Santo André. E acabei indo para o governo dele, ajudei muito na área que eu tive uma experiência muito grande de financiamento, caixa econômica, eu sempre fiz isso a vida inteira, Banco Mundial, BID, aquelas coisas todas, consegui um sucesso muito grande. De repente ele chega de uma hora para outra e fala assim para mim, amanhã você vai para o consórcio. Paulinho, mas como consórcio? Não, você tem que ir para o consórcio. O consórcio tinha perdido 3 prefeituras, Rio Grande da Serra, São Caetano e Diadema tinham saído. Eu falei, puxa vida, eu estava tão tranquilo, porque eu tinha arrumado tudo certinho. Sabe quando a mesa fica tudo em ordem, direitinho, os financiamentos, tudo assinado, tudo certinho. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele falou, e você tem uma missão, você precisa me ajudar a trazer as 3 prefeituras de volta. Então, o prefeito Auric, o prefeito Lauro de São Caetano, o Lauro de Diadema e o Maranhão de Rio Grande da Serra foram muito corretos com a gente, tudo. A todos eles me atendem muito bem, tenho um respeito muito grande por mim, eu respeito muito grande por eles também. E acabamos com uma dificuldade o ano todo passando para poder trazê-los de volta. Né? E quando chegou nós organizando o consórcio, e os funcionários estavam desmotivados. Né? Eles achavam que eu fui lá para fechar o consórcio. Esse velho, assim, não sei o que, chato, ele veio aqui fechar o consórcio. Eu falei para eles ao contrário. Se eu tivesse sentado, eu pus eles no auditório, se eu tivesse sentado, eu pensaria a mesma coisa.
Mas, ao contrário, eu vim aqui para vocês. O consórcio, esses são funcionários de carreira, efetivo, nós vamos embora. Né? E aí, quando chegou no começo de dezembro, eu estava até com a sua mãe lá em Caxias, depois em Gramado, eu ia fazer uma participação muito grande, ia falar uma fala nos consórcios de lá. Congresso, né? Congresso, nossa, uma importância. De repente, no dia que eu estou para ir, o Paulinho me liga e fala, tio, vem embora, eu chamei. E quando ele quer falar assim, mais tranquilo, ele fala tio, né? E como vim embora, Paulinho? Eu preciso fazer a palestra da abertura. Falei, não, você precisa vir embora, dá um jeito de pegar, você vem embora, eu preciso de você. Espera um pouquinho que a Ana Cláudia, que é assessora de gabinete, ele vai te ligar. Ela ligou e falou, Brandão, me manda um currículo. Mas, Ana Cláudia, pelo amor de Deus, para com isso, que currículo? Não, você precisa mandar a cópia do teu RG e tal, só que você vai ser indicado a vice-presidente da fundação. Eu falei, você está maluca, pô? E ele também? Falou, não, já está tudo certo, está tudo conversado. Eu falei, nossa, mãe do céu. Para vir embora foi uma loucura. Você não tinha voo, aquelas coisas todas. Nós chegamos 4 horas da manhã, 9 horas da manhã eu tinha que ir lá. Deus fez as coisas, no fim fizeram lá uma aprontada para eu não ser o vice-presidente, mas acabei virando curador. Bom, em janeiro, você não pensava que ia ter pandemia, né? Não. E nem o consórcio ia tratar, os grupos de saúde, eu participava de reunião, era uma coisa muito tranquila, não tinha assim muita. A gente tentava ajudar, era um grupo assim que a gente tentava ajudar, não tinha muita coisa. De repente eu estou na fundação, estou no consórcio, vem a pandemia e vira esse pororotô. Então também acabei, é que eu falei para você hoje, o vértice da pirâmide lá em cima, ele me jogou de novo, bem no meio dessa questão. Foi a mesma coisa no acidente lá do avião. Bem no olho você do furacão. está no olho do furacão, você tem que estar lá. E, lógico, para mim, e muitos aqui, eu já fiz mais de 260, sem contar live, né, 260 videoconferências, e desde 17 de março, mais de 500 horas de conversa. A gente tem procurado ajudar de todas as formas, os funcionários meus são fantásticos, diretoria. E outra coisa que veio foi o convite do prefeito Gabriel Maranhão. A gente não tinha amizade, mas ele ia pedir para mim continuar. E ele até nessa troca que fizeram da vice-presidência, o prefeito Aurílio conversou com ele, depois ele até brincou comigo, falou, puxa vida, Brandão, eu não sabia que você tinha sido superintendente. Eu falei, prefeito, não, fica tranquilo. Eu falei, não, eu queria que você continuasse comigo. Aí eu falei, e você veja bem, como é que eu estou ligado num prefeito do Rio Grande da Serra? Olha, Rio Grande da Serra. O prefeito, o senhor não sabe, mas eu fui o primeiro engenheiro de Rio Grande da Serra. Se Denise, não sei se você sabe também. Poucas pessoas sabem. Por quê? Quando formou a prefeitura, ficou uma prefeita por um interino há um tempo, eles fizeram a primeira eleição, ganhou um prefeito, ele era amigo do seu avô. Aqui ele era da Telefônica em Santo André, né? O avô tinha um relacionamento muito grande com as empresas. E ele falou assim, Brandão, fala para o Edgarzinho, chamando Edgarzinho, será que não pode? Eu tinha acabado de me formar. Eu comecei o ano formado, dia 1º de janeiro, né? Era dia 4, eu estava lá em Rio Grande da Serra ajudando ele, já trabalhava em Santo André. Então também até você vê que tudo isso tem um negócio assim meio mistura ligação, tudo, isso, né? Tem tudo uma ligação. Tem um vínculo. Essas coisas são realmente muito fortes. E aí, se você pensar que não tem a parte espiritual, que não tem Deus nisso, não tem como, né? É difícil, né? Denise, eu nem sei o horário, porque eu não consigo ver o horário. Não sei se estou falando muito, se falando pouco. Não, nós já estamos acabando, mas quando a coisa é boa, o tempo passa, a gente nem vê, né? Agora a gente está acabando. Fala para mim, para a gente, qual que é a lição que você pode tirar das experiências de vida até agora? Então, eu acho que o mais importante, muita gente até comenta comigo, né? Fala assim, Brandão, pô, você vai fazer 77 anos de idade, você tem não um vigor físico, né? Mas eu tenho um vigor, uma disposição para trabalhar na administração pública que é fora do comum, não é o normal, né? A maioria das pessoas se aposentam e fica acomodada. E mesmo durante a época de prestação de serviço, o cara não quer sair do setor dele. Você sabe que eu andei por tudo que você possa imaginar, né? Eu nunca recusei nada, né? Inclusive FEPAS, Infraero, Coab, feito São Paulo, Campinas, e sempre me dando aquelas
Eu até brinquei com o Paulinho quando ele me convidou. Eu falei, Paulinho, nunca me chamaram para comer um filé mignon, é tudo carne com osso, né? Nunca me nomearam com a maior tranquilidade, era só pepino. Quando eu fui para Coab, que o Dini, saudoso, me convidou para ir, tinha um monte de obra largada, coisa inundada, caindo no rio, uma loucura. Só um débil mental como eu para assumir. Tanto que ele, no primeiro dia, falou assim, você vai ser nomeado? Eu falei, mas eu estou na prefeitura. Não, você não vai, tá? Porque você vai sair. Mas amanhã eu não posso ir. Eu falei, pode, porque é feriado de Santo André, 8 de abril. Eu falo, vem de bota. Bom, você vai ser nomeado com um cargo de superintendência de óleo, manda vir de bota, você já sabe que a coisa não é fácil. Então, tem Boa tudo coisa isso. não é. Não é mais. Agora, é o seguinte, eu venho para casa todos os dias, agora não, mas mesmo quando para mim, é como se eu estivesse saindo e voltando, porque mais de 500 horas de videoconferência, você sabe disso, e liga à noite, é sábado, NIP, Zap, madrugada, ofício, não para. Os funcionários sabem disso, né? E, pra você ter uma ideia, eu estava conversando hoje, a nossa coordenadora de programa, Juliana, que eu quase mato ela do coração, porque nós estamos falando do encontro que vai ter da saúde importantíssimo amanhã, para falar da questão de vacina. Então, é uma coisa complexa. Então, eu acho o que é bom para mim? Eu senti que eu estou servindo a população bem, ajudando muitas pessoas com necessidade, né? Isso eu aprendi com seu avô, seu avô, sua avó, e principalmente com o meu avô, né? Que passou tudo que ele passou. Eu acho que se eu passar 100 vezes o que eu passei, eu não vou passar 1/1000 do que ele passou, né? Isso lutando em causa. Então, eu tenho esse exemplo e eu acho que é assim que deve ser mesmo. É lógico, eu me considero um bom funcionário, porque eu sou zeloso, posso errar, posso. Até outro dia brinquei com vocês na mesa, puxa vida, a Polícia Federal nunca vai vir aqui em casa, passei tanta carga importante, não vai pegar computador de vocês para fiscalizar nada. Até brincando, rapaz, que é isso? Eu falei, não, pra você ter uma ideia como é que é, porque poderia até. Eu lembro que até na Infraero, quando assinava muitas coisas, você às vezes assina coisa demais, né? Os orçamentos meus eram 1 bilhão por ano, na época. Estou falando isso em 2006, 7, 8 e 9, né? Então, era complicado. Posso ter assinado coisa errada? Posso, mas e sempre encargo muita responsabilidade, que nem agora. Eu agora não estou preocupado com o meu nome. Eu estou preocupado com o nome do prefeito, que é o Abel Maranhão, porque se eu fizer alguma coisa errada, ele que pode ser punido. Como eu estava com o Paulinho, eu falava para todo mundo, Paulinho não pode ter a conta rejeitada no consórcio, porque ninguém sabe disso, mas a rejeição da conta do consórcio vai como se fosse da prefeitura. E outra coisa, o Tribunal de Contas audita o consórcio muito mais que qualquer prefeitura. Por quê? Nós temos poucas atividades de papéis, de documentação. E eles ficam uma semana lá. Então o cara vem com aquelas lupas gigantes, 10 vezes maior que essa da Débora, e fica olhando tudo. Então você tá pisando em ovos que não é por mim. Eu estou pisando em ovos por conta de outras pessoas. Então eu tenho que zelar por isso. Suja o nome dos outros, né? Exato. E eu sempre zelei por isso, sempre muito grande, né? E outra coisa, muita gente fala, né? Questão política, você sabe, aqui em casa mesmo, a gente tem aquele contraponto, né? De presidente da República, desse, daquele. Eu trabalhei com 23 partidos, sempre fui muito respeitado, cargos. E outra coisa, eu praticamente, se você falar que eu ganhei eleição, é mentira, porque até para vereador eu perdi, eu sempre perdi as eleições. E o pessoal fala, Brandão, como é que no dia seguinte você está nomeado lá? Não sei, né? Porque eu lembro que o motorista meu motorista, o Chico, né? Se ele tivesse ouvindo, ele ia falar disso. Logo no início eu fiz uma amizade grande com ele, né? Eu brinco muito com esse pessoal, faço muita amizade e guardo isso até hoje. E ele começou a ter uma liberdade para mim, né? Aí eu entrei no carro, eu ficava com ele, para você ter uma ideia, porque eu ia muito para Viracopos, saía de Guarulhos, Congonhas, Marte, São José dos Campos, né? Aí eu o dia inteiro, né? Eu andava com ele umas 3h30, e naquela época do problema mesmo muito grande de caos aéreo, ele me trazia aqui 1h da manhã, ele dormia na garagem, né? A garagem nossa tem uma ventilação muito boa, graças a Deus, dormia. Ficava encostado, eu 4h30 da manhã saía com ele, mandava ele para casa, ele ia lá tomar um banho e ia para a Infraero, ou seja, era um cara a gente ficou muito amigo. E um dia ele falou assim, Brandão, ele era motorista especial, ele tomava café, os carros especiais ficavam guardados num outro lugar diferente dos operacionais, mas às vezes, como ele tinha muita amizade, ele ia lá também, né? Ele falou, Brandão, hoje eu fui lá no pessoal tomar um café com o pessoal lá embaixo,
e eu vi dois motoristas conversando. E logo no início que eu tinha entrado, falou assim, um perguntou para o outro, você sabe quem que indicou o doutor Brandão para ser o superintendente? E o cara falou assim, o currículo dele. Ou seja, eu sempre trabalhei de forma profissional. Né? E todos os locais que eu entrei, foi brigado. Muita gente acha, eu passei 6 anos na gestão do doutor Brandão sem fazer absolutamente nada. Mas aí o homem lá de cima me convidou para ir para a Coab, para a FEPASA, né? E aí eu comecei a criar uma performance muito grande na área profissional. Inclusive na FEPASA eu tinha reunião a cada 15 dias com o ministro de transportes. Então, representava a empresa junto a 92 empresas estatais. Então, você veja bem, aperta de um lado, vai para o outro. É assim mesmo, sempre procurando fazer o bem. Isso que é importante. Por falar em bem, o que é fazer o bem? Então, bom, primeira coisa, se você está no serviço público, é um pouco diferente do bem na vida particular. Porque o bem na vida particular é você ajudar uma pessoa na rua, uma pessoa escorrega, cai, você levanta, vai, uma criança precisa de uma ajuda, uma campanha de fraternidade, sua mãe fez muito isso aqui na igreja também, quero enaltecer isso muito dela, e aí eu acho que você faz o bem dentro daquilo que você entende que é o teu limite, né? No serviço público, fazer o bem não tem limite, né? Eu, por exemplo, você sabe disso, eu estou fazendo os boletins do tempo, a pedido até de uma radialista com muita educação, acabei não podendo negar, então eu faço 2 boletins de manhã e de noite no tempo. Né? E sempre falo uma historinha do dia, o que a data comemora, e muito ligado na área agora de inverno, frio, e você vê nas cidades de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, né? Lá para Paranapiacaba, um frio muito grande, os moradores de rua. Né? É uma preocupação muito grande. Né? Então a gente está atuando muito nesse segmento, a campanha que você mesmo falou, o consórcio não precisaria fazer. As 7 prefeituras fazem. Mas a gente achou o seguinte, as prefeituras têm uma dificuldade muito grande de prestar conta de tudo. Como é que eles fazem para distribuir? Você viu o caso até que até acusaram o prefeito de Orlando da entrega de merenda vencida, aquela coisa toda, de merenda não, de social, mas é porque ele recebeu já do governo do estado, já com uma data muito em cima, mas você não pode pegar distribuindo, assim, vai na rua e distribui. Existe toda uma burocracia completa para isso. Né? Logística e até de responsabilidade. Você não pode, vamos lá, vou lá para o Parque das Nações, praticamente eu nasci, vou lá para os meus amigos. Não, é complicado. Então, eu acho, fazer o bem é você ficar o dia inteiro tentando, pensando o que você pode em grandes obras, em médias obras, em pequenas obras, em ações sociais. Hoje o consórcio ele tem, por excelência, a questão social. A Casa Abrigo nosso, que abriga a mulher de violência doméstica, eu em todas as minhas palestras, fiz muitas, e fiz até no exterior, a abertura da minha palestra é sobre esse programa. É uma coisa errado, e até o repórter da Globo, que um dia fez uma entrevista comigo, ele perguntou quantos mulheres tinham sido atendidas, eu falei perto de 1.100, ele falou, nossa, tudo isso, eu falei, eu gostaria de falar que era 0, né? Eu não gostaria que fosse falar 1.100, né? Porque a violência doméstica tinha que ser 0. Então, é um programa carro-chefe que a gente chama lá, eu acho que é importante. E também o de mobilidade urbana, fazendo um projeto em corredor de transporte de 27 milhões de reais, né? E a questão do racismo, do idoso, do deficiente, para nós lá, é tudo igual. E você todo dia, antes eu ia, agora não estou indo, mas você sabe mais do que ninguém que eu vou por dentro do computador. Você percebe isso claramente. E até recentemente, uma coisa que a dimensão é tão grande que até a Maria Graceli, que é a nossa coordenadora da parte social, falou, nós vamos fazer uma live com comunidade indígena, né? A comunidade indígena e tem mesmo, né? E fizemos, foi uma coisa do outro mundo fantástico. E outra coisa, aprendi, você aprende todo dia. Eu ouvi uma frase ele é neto de um cacique até, cada vez que morre um ancião, é como se você estivesse perdendo uma biblioteca. Olha só que bonito, né? Essa é a frase, se tiver a hora de encerrar, a frase para encerrar é exatamente essa. E você pensa que você... mas tem, e eu até falei, é tanta coisa lá,
Nós temos, são 24 GT, mais 12 grupos temáticos, são 36 grupos de trabalho. Recentemente, você veja que como é que você poderia pensar que uma Mercedes-Benz iria estar fabricando respirador de graça junto com o Instituto Mauá, desenvolvendo professores da universidade para ajudar aqui na causa. Você não pensaria que uma montadora com a Mercedes, respirador, chamam busador, porque ele tem uma diferença em relação ao respirador normal. E outra coisa, a Braskem, que é uma empresa petroquímica, pode, junto com a GM, fazer máscara. Enorme. Que é isso? E com universidades participando. Então, isso tudo, para mim, é muito legal. Eu, segunda-feira, amanhã, eu vou fazer a abertura da universidade. Fui convidado para fazer uma abertura numa mesa muito importante da Universidade Federal. Um valor muito grande que eu tenho dado para as universidades. Né? Então, isso é fazer o bem. Eu acho que você, se você puder contribuir para uma melhora coletiva, melhor. Né? Se ela não pode ser totalmente coletiva, de segmentos também vale. Uma pessoa também, eu acho que ajuda. E eu sempre falo o seguinte, né? Muita gente fala que meus cargos são bons, mas eu acho que para você ter estudado em até feito 4 graduações, uma pós-graduação e trabalhar 50 anos com afinco, eu nunca recebi uma hora extra na vida. Eu trabalhava, você sabe disso, que eu saía às vezes de casa às 5 da manhã para trabalhar na manutenção, era garoto novo, né? Nem formado eu estava ainda, voltava às 11 horas da noite, entrava dentro de rio, fazia ponte com os caras, entrava dentro do rio. Eu nunca recebi uma hora extra. Então, é isso que é fazer o bem. E uma coisa interessante, quando eu fui trabalhar, que eu era estagiário, que eu estou, teoricamente, está acabando o estágio, né? É uma beleza, curso de engenharia foi uma coisa do outro mundo, né? Até os anos 60, nós chamamos anos 70. Bom, nosso baile de formatura foi o Roberto Carlos da Vanderleia, só fica por aí para você ter uma ideia do que era, né? Fechou a cidade, não é que fechou a rua e o clube, não. A sua mãe sabe bem disso aí. E quando eu tinha que fazer um estágio, porque você tem que fazer, para se formar, você tem que ter um estágio. E lá em Taubaté você tinha mecânica, elétrica e civil, e eu fazendo civil. Taubaté, o Vale do Paraíba, não tinha muita coisa para você conseguir estágio. Então eu vim fazer estágio na Prefeitura de Santo André. Legal, ia dar um trabalho, porque eu tinha que ir 150 quilômetros para ir, 150 para voltar, todo dia. Andei 100 mil quilômetros no ano. Tudo bem, acho legal. Né? Eu tinha o carro, acho que já era aquele do sorteio lá. Depois troquei no Carmanguia, porque eu não conseguia dirigir mais, eu precisava de um carro um pouco melhor. E aí entrei na prefeitura, entrei, me puseram na área de manutenção, 420 operários. Falei, nossa, mas eu estou nem informado ainda, nossa, com esse monte de engenheiro, o que eu vou fazer? Aí fiquei um mês com o engenheiro André Magini, né? A gente até da família aqui de Santo André. A gente se conhecia, e o André falou assim, Brandão, um mês, exatamente. Ele falou, eu estou saindo, mas vamos pôr um outro engenheiro. Eu estou esperando o outro engenheiro até hoje. E eu passei a comandar 420 operários e fazer a manutenção da cidade inteirinha. Não tinha um jipe velho, um caminhão velho. Não tinha recurso. E aí, o que foi bom para mim? Eu aprendi com eles. Eles foram a minha escola. Né? Aí eu fiz engenharia. Né? E não tinha projeto, não tinha nada, né? E fui tocando a vida. E aí, daí para frente, eu lembro quando eu fui nomeado diretor na Prefeitura de Santo André, todo mundo era muito idoso, assim, de idade, já de respeito. Eu era garoto, eu tinha 4 anos de formado. Eu fui engenheiro, teoricamente, de mais novo de idade e menor tempo de formação, ser diretor na Prefeitura, que era uma coisa inatingível, né? Então, tudo isso, Denise, sempre procurando fazer o bem. É o normal. Acho que eu sempre falo o seguinte: serviço público é um sacerdócio. Existe o vagabundo eterno, né, aquele do paletó na cadeia. Outra coisa que não pode é generalizar. Mais de 90% dos funcionários são corretos. Existe pessoas que fazem coisa errada? Existe. Político que faz coisa errada? Existe. Mas você não pode generalizar. E outra coisa que eu fazia muito até em festa, sua mãe lembra disso. A gente fazia em festa, trabalhando na prefeitura, de repente você está numa classe média, mais ou menos, né?
E, de repente, você ouvia duas pessoas, porque era muito comum falar mal do servidor. O cara deixa o paletó na cadeira, ninguém trabalha. Eu ouvia isso, e eu, que era um demônio para trabalhar, eu ouvia isso e ficava indignado, né? Aí eu chegava perto da pessoa, às vezes nem conhecia. Né? Às vezes, normalmente era uma mulher até falando. Eu falei, pois não, como é seu nome? Não, tal. Falei, qual é o seu endereço? Falei, como assim? Eu quero o seu endereço. Você está falando de funcionário público, gostaria de saber seu endereço. Tem hora que não falava servidor, falava funcionário público. Eu quero o seu endereço. Não, por quê? Me dá um número do seu endereço. Eu disse, moro na Cambuí 317. Falei, então é o seguinte, eu vou avisar, vai ficar 10 dias sem coletar o lixo na porta da tua casa. Mas o que é isso, madame? O que é isso? Não. Você tem uma ideia que o servidor público, ou na época funcionário, é o cara do paletó, mas você não tem ideia como é coletar lixo. O cara correr atrás de caminhão. E era funcionário de carreira mesmo, né? Antigamente era assim mesmo. Então você não pode pensar, generalizar. Tem muita gente. E outra coisa, no Brasil inteiro trabalha. Olha agora os médicos. O sistema de saúde, de SUS nosso, está sendo reconhecido mundialmente. Eu fico abismado, porque com tudo falta de recurso que vem há anos. E outra coisa, muita gente criticou o passado do SUS, mas se não fosse o SUS, o desastre ia ser uma coisa de outro mundo. Ia ser feio. Então, eu sempre falo, o servidor público é o médico, né? Você sabe que eu tenho amizade com alguns, respeito demais dele. É o engenheiro, é o cara que coleta o lixo, é o cara que varre tua rua, é a mulher que atende o telefone, é o cara que vem fazer o imposto. E outra coisa, imposto precisa pagar para você poder aplicar nas áreas periféricas, que é onde você tem um grande problema de necessidade. Você sabe que eu trabalhei muito com urbanização de áreas irregulares, na habitação, muito. Me empenhei demais para isso. Acho que talvez dos segmentos também que eu mais empenhei foi para isso. Estamos aí. Que horas são? Meia-noite? Legal. Vamos ver quem que está aqui hoje. Vamos ver. Oi, Ana Maria está aqui. Não. Mônica Barros. Oi, Mônica. Ana Maria Barros. Thelma Baruzzi, conhece? Conheço. A Zezinha. Fui apresentado. Rosa Ramos. Mônica Bastos, Thelma. A Inês Pisser. O Garita Prado. Seja bem-vindo, Garita. O Garita estudou comigo em Taubaté, hein? É? Milton Fide, Olga Lunardi, Maria Lúcia Soares, Simone Stefani, Dina Zexer, olha, Dina Zexer aqui, Jussaral. Professora Dina. Jussaral, Laura Zucatelli, Maria Beraldi, Regina Maria dos Santos, tem bastante gente aqui. Arquiteto, hoje. Que legal, muito bom. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Rosi Arende, Luana Mitterhelfer, Morelli, Regina Maria dos Santos, Maria Gracelli Batista, Márcia Cristina. Dona Graça me ajuda demais no consórcio. Maria Cristina Russi, Lívia Rosseto. Também me ajuda bastante. Marasca, também a outra Vera, coordenadora. O Isoque. A Camila está aqui. Entrou, vamos ver, quem mais? O Garita, Zezinha, Marco César, Marlene Souza. Oi, Marlene, tudo bom? Boa noite. Sônia Costa, oi, Sônia. Lívia Ribeiro, Tiago. Professora Lívia, Tiago. Acho que eu falei todo mundo. Gente, obrigada por vocês terem estado aqui com a gente, por terem curtido, dado a sua palavra. E a gente já está acabando, porque quase 1h30 já. Nossa, então, para terminar... você achou que não ia ter o que falar, né? Então, para terminar... Faça uma mensagem para quem está assistindo ou para quem vai assistir, porque a live fica gravada. Então, é o que eu falei agora há pouco, né? Fazer o bem sem estar preocupado quem vai ser atingido, né?
você deve pensar, o que eu falei primeiro, você deve pensar no coletivo, ou parte de uma comunidade, como a gente faz isso no consórcio muito bem, aí tem algumas coordenadoras, a gente atua de uma forma igual em todos os segmentos, né? Quando você pensa no coletivo, você está pensando numa coisa muito grande. Quando você pensa numa categoria, você pensa numa coisa menor. Mas todo dia você está procurando fazer o bem, né? Nós não fazemos. E eu até falo o seguinte: algumas questões são complicadíssimas no consórcio, né? E eu até falo o seguinte: como é que você discute numa prefeitura, e eu tenho 50 anos de serviço público, posso falar isso com tranquilidade, como é que você discute a questão do LGBT numa prefeitura? Você não discute. Porque uma coisa fica muito pequena ali, é um ou outro secretário, às vezes até tem dificuldade, ninguém tem recurso. No consórcio, é discutido da mesma forma do projeto do Centro de Controle Operacional, que o nosso coordenador Flávio vai fazer com propriedade. É a mesma coisa. Um custou 5 milhões e o outro é uma questão social, né? Eu acho que essa é uma questão, né? A questão do racismo também, que muita gente às vezes fala, mas o consórcio tem uma atuação, é por isso que a Maria Gracelia Graça está aqui, ela sabe disso, né? A Casa Abril, que nem eu falei, você tem que estar procurando fazer o bem. O consórcio, ele não era tão conhecido do ponto dos moradores, mas ele é muito respeitado a nível de Brasil. Eu até fico com vergonha nas lives ou reuniões que eu participo, não é por mim, porque eu estou lá 1 ano e pouco, mas toda vez que tem uma abertura para falar, a pessoa fala: Brandão, eu vou dar a palavra primeiro, o consórcio do ABC, então você tem uma ideia do valor dele para fora. Mas a população não conseguia, porque era muito difícil você não vai fazer campanha para ir de casa em casa, né? Mas o consórcio trabalha muito nas questões de projeto para a região como um todo, né? Nós estamos trabalhando em coisas muito grandes, não pense que nós não estamos. Sim. E outra coisa, vai acabar a gestão, provavelmente o prefeito muda, porque muda o prefeito, vai mudar o secretário executivo, eu vou sair, pode mudar os diretores, mas o pessoal técnico continua lá. Nós estamos aprovando, a Lívia estava aqui, que é a nossa coordenadora, a Lívia, que é a nossa coordenadora de meio ambiente, inclusive nas questões de drenagem também, junto com o Flávio. O DAE está aprovando um piscinão, o maior piscinão talvez do Brasil, aqui na região, foi coisa do consórcio, projeto do consórcio. E as questões de enchente do ano passado, morreram gente. Você sabe que eu sempre atuei muito nisso, né? E é bem difícil, comunidade carente, pessoal mora em circunstâncias mesmo, muita gente até não sabe porque você... uma vez, eu tenho uma experiência interessante, eu fazia limpeza de córrego, né? E de repente, normalmente era casa de madeira, aquelas coisas todas, eu vi uma casa muito bem feita, né? E eu tinha que passar a máquina, não tinha jeito, meu Deus, aquilo quase caindo uma parte. E aí apareceu um cara, inclusive um cara bem apessoado, assim, né, de educação. Eu falei assim: é sua casa? Ele falou: na época, eu paguei, era muito dinheiro, hoje como se tivesse pagado 80 mil reais, sei lá. Ele falou assim: você pagou isso, hein? Ele falou: eu fui mandado embora acho que da Fox, e eu recebi um dinheiro. E eu não... Por que você não deu entrada em outra unidade, né, numa coisa melhor? Ele falou assim: doutor, eu só ia dar entrada, porque depois não iam me aprovar, porque eu não tenho receita, não tenho... Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou pagar a prestação? E nem sei se eu vou ter emprego. Então, muita gente mora nessa circunstância toda. Você tem que pensar nisso como um todo, né? Eu durmo com tranquilidade porque eu acho que eu trabalhei pelo bem. E acordo pensando numa coisa nova. E o pessoal que trabalha comigo sabe disso. Às vezes recebe um zap domingo, sábado, à noite. A minha agora assistente, a Gabi, que ela de vez em quando, ela fala: Brandão, eu preciso ver agora. Eu falei: não, é que eu estou mandando agora para não esquecer. Então é assim mesmo. E enquanto eu tiver saúde e alguém tiver disponibilidade de achar que eu posso, aí não quero, aposentar eu já aposentei mesmo, né? Mas estaria à disposição. Legal, bacana. Então vamos encerrar, porque já está dando 1h30. E eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, né, assistindo, e o pessoal que vai assistir depois. Quero agradecer meu pai por ter vindo aqui, aceito o convite, falar para a gente hoje, passar um pouco da sua experiência. Algumas revelações, né?
É, a historinha do remédio você não sabia, né? Não, não sabia mesmo. Essa história acho que ninguém sabia, só eu que sabia, ela contou para mim. E então, boa noite para todos, muita paz no coração de todo mundo, que a luz divina abençoe todo mundo, que vocês tenham uma semana abençoada e produtiva, com muita saúde. Vai se Boa noite. despedir? Boa noite. Boa noite. Mais a frase. Cada vez que morre um ancião na comunidade indígena, você está acabando com uma biblioteca. Não se esqueçam disso. Vou anotar. E agora, por conta da pandemia, está acontecendo muito isso. Muita gente não está se atendo a isso. Sim, Isso, estão é a vida. falecendo muitos indígenas pelo Brasil idosos. todo. Isso é Os muito idosos triste, são. isso. E o idoso que está falecendo não é só o idoso da atividade, mas os indígenas dos idosos também. E não pode ter. Sim. E outra coisa, não pode fazer cerimônia. Está bastante complicado. Não é? Eu vejo aqui e é pouca coisa. Imagino no Brasil lá fora. Vamos pensar por todo mundo. É. Obrigado pela oportunidade, meu filho. Um beijo no coração. Nada. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Estou saindo.